Termo de uso de imagem e voz. As sessões coordenadas dos grupos de trabalho do 14º Encontro Clio Psique estão ocorrendo de forma remota via Microsoft Teams, serão gravadas e posteriormente publicadas no canal do YouTube do Laboratório de História e Memória da Psicologia, Clio Psique, do Instituto de Psicologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Declaro estar ciente e autorizo a título gratuito utilizar a minha imagem em todo e qualquer material, como imagens de vídeo, fotos e voz capturados no evento. Os materiais poderão ser vinculados em qualquer época, sem aviso prévio, em qualquer tipo de mídia eletrônica vinculada ao Clio Psique, como sites, páginas de Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e dentre outros. Também declaro que essas imagens não violam os direitos de imagem e de privacidade do cedente e que tenho ciência que esse material constituído por imagens e sons pertence exclusivamente ao Laboratório de História e Memória da Psicologia, Clio Psique, do Instituto de Psicologia da UERJ, Rio de Janeiro, 5 de novembro de 2020. Vocês estão de acordo? Sim. 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 De acordo. Ok, obrigada, pessoal. Então, vamos dar início agora à nossa sessão 2F, né, do 14º Encontro Clio Psique. Temos a grande satisfação de contar com 5 trabalhos nessa apresentação, de André Luiz de Oliveira Santana, da UERJ, Gustavo Francisco Santos Neto, da UCB, Jéssica Pereira da Costa, da UCB, que está aqui errado, né? E Luísa Rodrigues de Oliveira, da UF. Todos os apresentadores têm 10 minutos para começar e a gente vai obedecer a ordem que está na programação. Peço então, André, que você dê início à sua apresentação. Ok, gente, boa tarde a todos e todas, não é? Prazer estar aqui, meu nome é André Santana, eu sou graduado em Psicologia pela UERJ, formado em Relações Étnico-Raciais no mestrado pelo Cefet, fui orientado pelo professor Alexandre Castro, e no momento sou doutorando em Psicologia Social pela UERJ, sendo orientado pela professora Ana Jacó, não é, com uma pesquisa que trabalha a questão indígena, a psicologia e a ditadura militar. Não é? Durante o mestrado, a minha pesquisa foi sobre o relatório Figueiredo, que é um conjunto de documentos tidos como desaparecidos, não é, durante o período da ditadura, que conferia uma série de denúncias contra os próprios militares, por ocasião da atuação do SPI, Serviço de Proteção aos Índios, contra os indígenas, com uma série de irregularidades levantadas numa comissão de inquérito, liderada pelo Jader Figueiredo, que era um procurador, na verdade, de um departamento de secas, não é? E estava afiliado ao Ministério do Interior pelo general Albuquerque Lima. Essas denúncias acabam vindo a público, não é? A CPI é de 67, ela vem a público em 68, sendo considerado um grande escândalo pelos órgãos de imprensa. Você tem de tudo, né? Desvio de recursos, uso de violência, genocídio indígena, crucificação de indígenas, extermínio de aldeias para liberação para madeireira, através do uso de arsênico e tantas outras coisas, não é? Esse relatório ele é lançado logo depois ao ostracismo, em função do AI-5, e reencontrado pelo esforço da Comissão Nacional da Verdade, não é? Em 2012. E aí foi quando eu trabalhei com esses documentos, né, pensando as práticas disciplinares utilizadas com indígenas no período da ditadura. Cheguei a publicar um artigo na época, na Psicologia e Sociedade, sobre esse trabalho, falando justamente nesse foco. Posteriormente, eu venho para o doutorado com a Ana, pensando agora uma outra instituição, que durante a pesquisa do mestrado, de vez em quando alguém falava comigo, você já ouviu falar de um manicômio indígena, de um hospital indígena? Eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? Eu conheci, assim, uma instituição em Minas Gerais, que era uma prisão, não é, uma prisão indígena, também, que era o Reformatório Indígena Krenak, uma polícia indígena, que era a GRIN, a Guarda Rural Indígena, mas essa situação de um hospital, manicômio, era muito
estranha. Até que eu esbarrei nesse tema, não é, que é a Casa do Índio, que é uma instituição criada na Ilha do Governador, com o objetivo de ser um asilo né, para indígenas, tanto em trânsito, mas particularmente a Ilha do Governador, era um espaço destinado a indígenas tidos com deficiência mental. Essa casa foi replicada no Brasil inteiro, com mais de 40 casas sendo organizadas no período da ditadura, e eu comecei a me debruçar nessa pesquisa agora no doutorado, que é o que eu tenho obviamente refletido e pensado nisso. Em função das pesquisas né, relacionadas a essa imbricação indígenas e psicologia, a gente começou a trabalhar também com a temática da Aniela Ginzburg, né, em função de um levantamento inicialmente feito na Arquivos Brasileiros de Psicotécnica, não é, uma revista que funciona entre 1949 e 1968, considerada uma das primeiras revistas de psicologia no Brasil. E ali a gente faz um levantamento sobre que tipo de publicação havia relacionado aos povos indígenas, chegando a um total de 4 artigos, dentre eles o próprio Miri Lopes tem uma publicação, ele e a esposa, você tem acho que são 5 publicações no total, né? E a gente levanta essas publicações, dentre elas a gente tem a Aniela Ginzburg, a gente chega a publicar no aniversário de 70 anos, Arquivos Brasileiros de Psicologia, eu, Ana Alexandre, falando justamente sobre essa questão. E aí o interesse na Aniela se aproximou um pouquinho mais. Aí eu vou começar, se vocês me permitirem, né, continuar, na verdade, né, falando da Aniela Ginzburg, e logo depois eu falo sobre a Casa do Índio, né? Aí depois desse momento todo apresentando o cardápio, né, eu acho que já dá para a gente se debruçar um pouco sobre o material, né? A Aniela Ginzburg é uma psicóloga polonesa importante na constituição da psicologia no Brasil, como acho que vocês já devem ter conhecimento, nasce em 1902, falece em 1986, ela é um nome importante para a psicologia em São Paulo, para a psicologia no Brasil, mas o destaque que eu faço ao longo das pesquisas é justamente o modo com que a Aniela se debruça sobre as questões étnico-raciais, que obviamente acaba sendo meu tema de interesse, não é? Ela, vindo para o Brasil, né, chega em São Paulo, começa imediatamente a estar vinculada a inúmeras instituições que trabalham com psicologia, e aí compreendendo que nesse período, né, com que ela vai chegando ao Brasil, você ainda está numa fase de formação, de constituição da psicologia enquanto ciência-profissão, não é? E ela vai estar envolvida tanto no ISOP, não é, no Instituto de Seleção e Orientação Profissional, ela chega a trabalhar no ISOP com o Dr. Miri Lopes, mas não somente, não é? E aí eu faço só um recorte importante da formação da Aniela, que acontece na Polônia, mas ela também vai estudar com nomes importantes da psicologia, o pessoal da psicologia da Gestalt, com Wertheim, com Kuller, chega a estudar com Kurt Lewin, e em 1928 ela casa com um executivo, que trabalha num banco, vindo posteriormente, em 1936, para São Paulo. Nesse período é que ela vai ter um trânsito importante sobre importantes instituições de ensino e pesquisa em psicologia. O recorte que a gente faz é justamente o recorte do projeto Unesco, não é? Haja visto que a gente percebe que logo depois da Segunda Guerra Mundial, não é? E ela e o marido têm uma atuação importante de apoio à Polônia nesse período da guerra, através da Cruz Vermelha, mas é fundamental compreender que, em termos de Brasil, após a Segunda Guerra, havia um interesse em efetuar pesquisas sobre as questões raciais no Brasil, não é? O Arthur Ramos, né, ligado à Unesco, não é, vai participar, sendo um dos diretores do Departamento de Relações Étnico-Raciais, e o grande projeto era que se viesse pesquisar no Brasil para compreender como a nossa famosa democracia racial deixava esse país tão lindo, não é? Ele falece antes disso, André Montreux acaba assumindo esse departamento,
E ocorre mesmo na década de 50 uma série de pesquisadores, como Roger Bastide, francês, americanos e tudo mais, e pesquisadores brasileiros, como Florestan Fernandes, a própria Regina Bicudo, Aniela Ginsburg, vão fazer uma série de pesquisas, não é, sobre essa questão racial, o que o projeto Unesco é fundamental não só para a constituição das ciências sociais no Brasil, mas para lançar um outro sopro de olhar, não é, sobre essas discussões relacionadas às questões raciais, apontando para o fato de que, sim, no Brasil tem preconceito racial, a gente precisa reafirmar bastante, mas lembrando, obviamente, dos série de estudos e artigos sobre isso ao longo da vida dela. Eu faço um destaque nos artigos publicados na Arquivos, não é? Estudo comparativo entre o tipo somático e o tipo de vivência e fundo da personalidade, que ela publica em 1951, comparação entre os resultados de um teste de nível mental aplicado em diferentes grupos étnicos, estudo comparativo dos interesses de adolescentes de diferentes meios sociais, não é? E provas psicológicas aplicadas a um grupo de estudantes de medicina, não é? Ela traz recortes distintos nas pesquisas dela relacionadas às questões raciais. Questão de atitudes, antropologia social, ela já pensando a partir desse pressuposto, né, de que tem características raciais inatas, e verificando o modo com que essas relações se constituem no Brasil. Portanto, a Aniela acaba sendo um nome fundamental não só para a constituição da psicologia, pelas as inúmeras intervenções que ela vem fazendo em favor da psicologia, mas também, sobretudo, a contribuição que ela dá para refletir sobre as relações raciais no Brasil. Então, eu acho que, de modo geral, era isso, né, que eu tinha organizado, tentando apresentar de modo mais sucinto, até para ouvi-los, né? E aí, logo depois, eu parto, né, para a gente conversar um pouco sobre... Posso seguir direto, Juliana? Tá. Casa do Índio, percursos do controle psicossocial de índios na ditadura, não é? E aí a gente retoma a conversa sobre esse espaço, particularmente. A Casa do Índio, ela é criada no Brasil em 1968, particularmente dia 22 de novembro de 1968. Ela é uma instituição criada por uma... o pessoal diz que é uma ex-sertanista, né? Ela foi funcionária do SPI e também funcionária da FUNAI, chamada Eunice Cariri. A Eunice Cariri era casada com um indígena, não é? O marido dela era índio, militar, trabalhou no Museu do Índio, naquele prédiozinho ali perto da UERJ mesmo, que fica ali no Maracanã, aquele espaço que foi a antiga sede do SPI. E aí, resgatando um pouco, fazendo aí uma nota de rodapé, o Serviço de Proteção aos Índios, ele é idealizado pelo Marechal Rondon, não é um nome importante nessa historiografia indígena no Brasil. Ele vai trabalhar justamente na ampliação, né, das instalações de sinais para o interior do Brasil, e nessa relação com os povos indígenas, ele vai, muito influenciado pelo positivismo, idealizar uma instituição, que é um órgão estatal, para mediar essa relação entre o Estado, entre a sociedade e os povos originários, não é? Lembrando que, ainda na monarquia, essa relação normalmente é mediada a partir do discurso religioso. Então, na proclamação da República, a partir desse discurso da laicidade do Estado Nacional, você, então, projeta uma instituição que pudesse mediar essa relação. No momento em que havia uma série de discussões sobre, inclusive, se pensava numa integração no extermínio dos indígenas que resistiam, o Marechal Rondon aparece como uma voz moderada, não é? E o discurso é um discurso de integração, não é? É curioso que o Serviço de Proteção ao Índio, e eu vou já concluindo que essa nota de rodapé saiu mais longa do que eu imaginava, ela surge como serviço de proteção ao índio e localização do trabalhador nacional. Era esse o nome, né? Porque o objetivo era transformar o indígena num trabalhador nacional, num trabalhador rural. Isso está também
dito não só no Estatuto, mas também no regimento interno do SPI. Posteriormente, essa localização do trabalhador nacional ela é desvinculada, mas permanece no regime de funcionamento do SPI a necessidade de alocar os indígenas como trabalhadores nacionais. Um projeto integracionista, não é, que vai seguir durante a vida toda de existência do SPI, que vai de 1910, quando ele é criado, até 1967, quando, a partir de uma série de denúncias que denunciam justamente através do trabalho da comissão de inquérito liderada pelo Jader Figueiredo, de desvio de recursos, violência, você tem, como eu dizia logo na introdução, de tudo, né, que aparece no relatório Figueiredo, não é? Isso para liberar aquelas áreas, não é, para madeireiras, para mineradoras. O relatório é um conjunto de documentos com mais de 7.000 páginas, não é, que reúnem aí uma série dessas irregularidades. É curioso que, quando isso vem à tona, os militares eles tomam algumas ações, não é? Eles criam a Guarda Rural Indígena, treinada pela Polícia Militar no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, criam um reformatório indígena Krenak, que é um tipo de campo de concentração indígena, para onde são direcionados indígenas considerados com comportamento tido como desviante, mas também resistências ao grande empreendimento que se torna na obra de desenvolvimento nacional, que é a construção da Transamazônica, não é? Esse acaba sendo um espaço para onde esses indígenas também são depositados. Mas quase que passa despercebido que também acontece nesse período, entre 69 e 70, e acontece isso em 68, a criação dessa casa, que é um espaço muito simples, num primeiro momento para atender indígenas que vêm ao Rio de Janeiro buscando tratamento de saúde, mas a Eunice tem uma preferência, em que ela vai dizer isso inúmeras vezes, para acolher indígenas tidos com deficiência mental. Se você pega, por exemplo, as falas recentes da Eunice, porque ela continua viva e continua à frente da Casa do Índio, da Ilha do Governador. Ela é replicada no Brasil inteiro, com uma característica mais distinta da Ilha do Governador, e depois, posteriormente, ela vai transitar para a FUNASA, né, que é a Fundação Nacional da Saúde, né, e fica funcionando, e hoje funciona, né, na Secretaria de Saúde Indígena. Todas as outras instituições viram isso, muitas viram hospitais. A Ilha do Governador é que é uma jabuticaba, porque a Eunice permanece lá e resiste a essa transição até hoje. Então, em visitas que eu fiz já à Casa do Índio, você vai encontrar indígenas com diagnóstico indicador de esquizofrenia e uma série de outros transtornos que permanecem ali, funcionando meio que à margem, no limbo, né? Embora a Eunice hoje apareça dizendo isso, ela sempre repete isso, né, que a Casa do Índio não é um hospital, não é uma clínica. Logo nesse período de mudança do cenário político, eu conversei com a Ana Jacó e falei, Ana, eu acho que é importante a gente ir a Brasília para levantar documentos. Por quê? Porque aqui no Rio de Janeiro, no Museu do Índio, ali onde estão os arquivos, você tem documentação até 1967, as documentações são relativas ao Serviço de Proteção ao Índio. De 68 para lá, estão em Brasília. E como a Casa do Índio é organizada em 22 de novembro de 1968, toda a documentação dela estava em Brasília. Então, logo depois do segundo turno das eleições para presidente, eu consegui um contato com a Helena Guimarães, que é quem passa os documentos aqui para o pessoal da Comissão Nacional da Verdade, e avisei para ver se eu conseguia entrar em contato com o departamento que cuidava de documentação. Eles me acolheram super bem, são 2 historiadores que eram responsáveis pela área, e aí eles disseram para mim assim, olha, você está vindo para pagar a luz. Se você juntar todos os documentos relacionados à FUNAI enfileirados, são 7 quilômetros de documentos, não é? Então, nem tudo está digitalizado. O que você precisar digitalizar, você avisa que a gente vai digitalizar agora. E foi uma loucura, eu fiquei 3 dias enfurnados lá nos arquivos da FUNAI, levantando tudo que eu podia, não é? E aí algumas coisas bastante interessantes, por exemplo, identificar, por exemplo, que a Universidade de Barcelona vem ao Brasil no final da década de 60, início de 70, para fazer pesquisas sobre psicologia cognitiva com aldeias indígenas. A Universidade de Tel Aviv também. Então, essa coisa de que a psicologia se aproximou dos povos indígenas nos anos 2000 não existe. A psicologia já estava presente antes, não é?
E, obviamente, eu encontro uma série de documentos e que meio contrariam o discurso recente da Eunice, né? Documentos que indicam, por exemplo, que existiam enfermeiros na casa do índio, que tinha remédios na casa do índio, que tinha psicólogos que trabalhavam em casas do índio no Brasil, e que vão caracterizar essa instituição meio híbrida, e essa é a conversa que a gente tem tido, né? Que é a casa do índio, não é? Lendo Foucault, não é? Parece-me que a Casa do Índio está justamente nesse meio do caminho de uma instituição que é para controle. E aí esse indígena ele é duplamente marcado nesse indicador de anormalidade, não é? Ele é visto como anormal porque não tem esse comportamento padronizado por essa sociedade que se torna hegemônica, mas ele tem uma outra marcação quando ele vem em busca de cuidados de saúde e ele vem sobretudo para a cidade. E aí me parece que essas instituições elas são colocadas justamente para mediar esse corpo indígena nesse trânsito urbano, não é? Então, para além de querer defender que a Casa do Índio é ou não é um manicômio, um hospício, ela é uma instituição de controle desenvolvida na ditadura, de modo a classificar, de modo a identificar, de modo a exercer controle sobre esses corpos indígenas que transitam pelo país. É um pouco disso que eu tenho pesquisado, um pouco disso que eu queria apresentar para vocês. Não sei se eu tomei muito do tempo. Obrigado, tá, Juliana? Sensacional. Temos Ai, uns 3 ou 4 dias para a gente ouvir mais, saber mais dessa história toda. ai, Adorei, sensacional, André. Acho que todos adoramos. ai. Vamos então para Gustavo, que tal? Boa tarde, então, gente. Eu sou o Gustavo. Acabei de me formar em psicologia. É a primeira vez que eu falo isso, quero chorar. Esse momento tão aguardado. Esse meu trabalho que eu vou apresentar, ele foi orientado pela Juliana e é o meu trabalho de conclusão de curso. E é um trabalho que, inicialmente, ele teve um porquê muito forte para mim, porque eu acho que depois que eu parei para pensar sobre esse trabalho, acho que ele me ajudou muito a construir a minha identidade, assim, sabe? Minha identidade de pensamento, minha identidade pessoal também, porque eu tive contato com coisas muito ricas nesse período que eu não tinha tido antes, enfim. Foi um período muito legal. Eu apresentei esse trabalho agora no primeiro semestre do ano. E, gente, estou formado. Uma maravilha. Assim, desempregado, porém maravilhoso. Professora, apareceu e sumiu aqui para mim. Você está apresentando já? Aí agora eu estou conseguindo ver. Pode passar para o próximo já. Deixa eu falar o título, né, do trabalho. Vou falar sobre políticas públicas de segurança e questões étnico-raciais num contexto do início do século XX e também ligado à criminologia brasileira, principalmente. Pode passar, professora. E aí, esse trabalho, como eu disse, ele tem um porquê muito forte para mim, porque ele inicia justamente comigo questionando por que pessoas e corpos pretos são vistos da forma como são vistos hoje na nossa sociedade, né? E aí eu inicio essa busca com um recorte que inicialmente tem uma pesquisa bibliográfica bem extensa, que ele vai dizer sobre todos os panoramas que envolvem esse contexto, que são justamente aí desde a nossa colonização, que foi um processo extremamente ligado às raças, né, no Brasil. Então, esse processo escravista foi muito fundamental para a forma como a nossa sociedade ainda funciona hoje. E aí eu vou até os tempos atuais, né, justamente falando sobre um pouco da população carcerária brasileira, de como os jovens, principalmente
negros no nosso país são vistos e são tratados, né? Pode passar, professora. E aí a gente vai, então, buscar entender nesse trabalho como a raça e a classe vão se envolver em um discurso ligado à delinquência no nosso país e por que essa delinquência ela está ligada a jovens pretos. Como procedimentos metodológicos, eu fiz uma pesquisa no portal digital da Biblioteca Nacional e essa minha pesquisa, como eu tenho um recorte aí do início do século XX, ela aconteceu entre os anos 1930 e 1960 e também havia um recorte de que eu estava procurando por políticas públicas que me trouxessem justamente essas questões da delinquência voltadas para a juventude dessa época. E aí a gente encontra os arquivos de assistência à infância, que é uma revista do órgão oficial do Instituto de Proteção à Infância do Rio de Janeiro, que foi publicado entre 1902 e 1946. E dentro dessa revista eu encontrei um artigo que se intitula Delinquência de Menores no Rio de Janeiro, que é escrito pelo Método de Alencar Melo e o José Nava, e foi publicado em 1942. Dentro desse artigo, eu encontrei um organograma que tem como objetivo principal conseguir demonstrar um resumo que os autores consolidaram sobre qual seria o caminho da delinquência, principalmente para os jovens no Brasil, mas eles resgatam muita literatura internacional também. Então, eles trazem aí desde de características que são hereditárias, biológicas, até questões puramente sociais e que vão afunilando aí para que finalmente a delinquência aconteça. Analisando esse organograma, a gente pode perceber que ao longo do discurso que os autores trazem, eles partem para uma caçada muito direta aos porquês essa delinquência ocorre. Eles declaram que o objetivo deles com esse artigo e com esse estudo é justamente tentar entender como a delinquência se dá. E eles começam a partir daí fazer uma análise que eles chamam de psicobiópsia, que nada mais. Eu tentei fazer algumas pesquisas, porque não é um termo muito familiar e que também a gente não conseguiu encontrar em literaturas, então eu fui tentar achar. E é um termo que basicamente ele fala sobre uma categorização dos temas e dos acontecimentos mais fortes na vida desse indivíduo que podem ter levado a ele a ter esse desvio de moral, que é a delinquência. E aí, dentro desse contexto, os autores, como é assim, comum, né, nessa época, eles associam muito o crime ligado à patologia, que é justamente um pouco dessa ideia que o André já trouxe para a gente, de uma psicologia e de um viés muito positivistas. E aí os autores trazem, então, para a gente a delinquência, a adolescência, como um dos fatores principais para que a delinquência aconteça, porque é justamente nessa época, segundo eles, que por causa de toda essa mudança e desse agito biológico que está acontecendo, dessa mudança hormonal, os adolescentes eles teriam essa vulnerabilidade e essa facilidade maior de se conectar com a delinquência nesse período. E aí eles começam a tratar do termo menor. Então, a delinquência ela é intrínseca a esse menor, que nada mais é do que um potencial perturbador da ordem social. Então, uma coisa muito interessante que me marcou bastante também nessa pesquisa é que os autores tratam literalmente como uma coisa inerente. Assim, você está no período da adolescência e você é marcado por algumas outras questões que a gente já vai ver aqui mais na frente. Você é um menor, ou seja, você é um perturbador da ordem social. E aí, seguindo, pode passar, professora? Eles vão trazer, então, essa questão do aparato biológico, que eu já comentei, e também questões de ambiente familiar e questões socioeconômicas. Eu realizei uma pesquisa
E no primeiro censo demográfico do Brasil, que foi o de 1940, a gente consegue perceber, mesmo esse censo sendo um pouco problemático, a gente já consegue perceber bastante ali qual é o lugar da pessoa negra naquela sociedade. Onde o negro se encontrava em 1940? Se encontrava justamente em trabalhos que não exigiam uma qualificação técnica muito grande, então trabalhos que fossem realmente mais braçais, que fossem mais ligados à pecuária, à agricultura, e também eram as pessoas que menos tinham acesso à educação. É até meio estranho falar isso, né? Assim, porque eu acho que não é que eles tinham menos, é que eles realmente quase não tinham, mas é a forma como o censo traz, né? Então, a maioria dos negros nesse contexto são pessoas analfabetas e que não têm justamente esse acesso e essa possibilidade de se desenvolver dentro de alguma outra carreira. E, na verdade, os autores, assim como toda a produção em ciência dessa época, basicamente, ligam esse fato à degenerescência, que nada mais é do que você entender a pessoa, nesse caso a pessoa negra, como uma pessoa que já nasce com um defeito ou uma falha moral, que também é uma falha biológica. Então, tanto biologicamente quanto moralmente, a pessoa negra ela nasce com essa falha e, por isso, ela seria mais propensa à delinquência. Os autores começam a partir daí, então, a analisar e a descrever vários testes de QI que eles realizam com os menores que eram acolhidos no Instituto da Infância, né, nessa época, o que lembra bastante a gente justamente do histórico que estava aí sendo construído da criminologia brasileira, que tinha um viés muito grande de apontar o jovem e a pessoa negra de uma forma geral como justamente degenerescente, né? Uma pessoa que possui inúmeras falhas e que é o mal da sociedade e que foi muito influenciada pelo Nina Rodrigues, que hoje se forma a Escola Nina Rodrigues, mas que nessa época ainda estava bastante atuante esse discurso, principalmente dentro da área médica, que era onde os autores atuavam. Pode passar, professor. E aí só tem o organograma de novo, mas pode pular para aquele outro que eu refiz. E aí eu refiz o organograma já para a gente ir fechando aqui. Vocês podem perceber que nessa imagem o ser branco ele está fora desse cone que eu coloquei, que são essas setinhas brancas que tem outras coisas dentro. Porque não necessariamente sendo um jovem branco nessa sociedade, você estaria ligado à delinquência. Sendo branco, você só está ligado à delinquência se você estiver associado à cultura preta. E aí tem uma frase muito interessante dos autores que eles ligam essa associação com a cultura preta justamente com a criadagem desses jovens brancos e que a partir disso eles seriam aí encaminhados pelo mau caminho pelo contato com eles, não por qualquer outra questão, somente porque eles tiveram contato com essa criadagem negra. E aí, sendo preto, a gente já está dentro desse funil da delinquência. Assim. A gente, sendo pobre, já é degenerado, já é problemático e já é mau, e sendo menor, somos perturbadores dessa ordem social e, inevitavelmente, a gente cai dentro desse grande lugar que é a delinquência, que é esse lugar justamente onde o olhar do Estado, o olhar social da psicologia, da criminologia, da psiquiatria, se encontrava para esses menores. Né? Se não fosse assim, eles não estariam fazendo essa série de testes e essa série de experimentos, digamos, com esses jovens, que eram possivelmente jovens negros, né, pelo contexto que a gente viu, então eles tacam todo mundo aí dentro desse final da delinquência. Então, como os corpos pretos são vistos, né? Brevemente, aí voltando nessa minha primeira questão. São vistos justamente hoje, assim, ainda com esse encargo de 1940. Ainda são vistos como perturbadores sociais, ainda são vistos com esse estigma da degenerescência como
pessoas que não têm capacidade de se desenvolver moralmente, intelectualmente, biologicamente, que sempre vão estar associadas ao crime, sempre vão estar associadas às questões que causam a desordem, né, na verdade, da nossa sociedade. Esse último slide da minha apresentação, ele tem essas fotos desses jovens que tomaram, né, assim, o cenário da mídia nos últimos anos, que foram justamente jovens assassinados no nosso país pelo Estado, jovens negros que perderam suas vidas, e isso ainda demonstra para a gente como a juventude negra é enxergada no nosso país. É isso, muito obrigado. Tá mutado. Obrigada, Gustavo. Obrigada. Vamos a Jéssica, então. Então, eu sou Jéssica. Eu estou terminando a minha graduação em psicologia, estou no último semestre na Universidade Católica de Brasília. O meu trabalho ele vai partir de uma reflexão mesmo e colocar um panorama sobre esses acontecimentos relacionados à religião eu coloco afro-africanas e afro-brasileiras, por conta de todas essas junções que se teve aqui no nosso país, que geraram outras, como a Umbanda, por exemplo, né? Então eu vou fazer essa reflexão sobre esse passado que é presente ainda, né? No começo da minha pesquisa, a minha ideia inicial era começar pesquisando nos anos de 1930, que se tratava do Estado Novo. No entanto, quando eu fui pesquisar, e a minha pesquisa também se ocorreu na base da hemeroteca, eu encontrei os boletins policiais que tratavam dessa prática de magia, como é denominado esse crime nesse tempo, pelo Código de 1890. Dois que estavam no ano 1908 e 3 no ano 1911. Então eu fui procurar entender o que estava acontecendo nesse ano de 1911 e me situar. E daí a minha pesquisa acabou migrando desse lugar que eu queria, que era esse Estado Novo, essa criação dessa identidade de brasilidade que o Getúlio Vargas pretendia produzir, para o começo da República, né? Para a Primeira República e o Projeto de Nação, que também está falando dessa identidade que se quer produzir enquanto Brasil, né? Que nesse Projeto de Nação da República Brasileira, a gente tem a tentativa dessa modernidade e civilização da sociedade brasileira. Mas então, o que é civilizado nesse momento, né? Qual é a referência que a gente tem dessa civilidade? O modelo que a gente vai buscar enquanto civilidade é esse modelo racional, branco e europeu. No entanto, a gente está falando sobre miscigenação também nesse momento, que é uma coisa marcada na sociedade brasileira. Só que a miscigenação, ela parte de dois lugares diferentes. O primeiro, a gente vai ver, como o Gustavo citou, com o Nino Rodrigues, e ele vai falar, o Nino ele fala justamente sobre essa degenerescência, sobre esse contato que é perigoso, sobre estar em contato com essa raça negra, que pode produzir mal, esse contato como contagioso mesmo, né? E nessa política da República, a gente vai estar lidando com essa miscigenação de um outro lugar, não como uma valorização da raça negra, mas como de um contato que seria superado, no sentido que a miscigenação que é proposta, que eu vou trazer também, que foi um fato que eu encontrei que foi bastante marcante para mim, que foi a Convenção de Raças, em que o Lacerda, que ele era diretor do Museu Nacional na época, foi a essa convenção para representar o Brasil, né? Então, nesse momento... Só um minuto. Então, nesse momento, nessa convenção de raças, o que acontece? Lacerda apresenta esse projeto do Brasil miscigenado. E como ele coloca esse projeto desse Brasil miscigenado, né? Como esse cruzamento entre raças, no qual o gene mais forte superaria as fraquezas. Que fraquezas são essas? As fraquezas da raça negra. Esse perigo, essa degenerescência, esse lugar menor que a raça negra ocupa nessa miscigenação de raças. E ele traz um dado muito importante que nesse congresso, que ele fala que em 100 anos, ele faz essa projeção para o futuro, em 100 anos,
não existirá mais negros nem índios no Brasil. A gente vai eliminar por completo isso, e esse é o projeto de nação civilizada e moderna que o Brasil está falando nesse momento. Então, com isso, a gente vê, eu tenho procurado, o meu recorte é da religião afro e afro-brasileiros, e eu fui entender como é que foi acontecendo essa sistematização dessa perseguição em relação à religião afro. No Código Penal de 1890, a gente tem um artigo 157, que ele vai tratar de crimes contra a saúde pública. E ele coloca como crime essa prática de magias e seus sortilégios. E o que seria essa magia e seus sortilégios? Na minha pesquisa, eu fui achando na mídia, nas reportagens, no jornalismo da época, a diferenciação dessa magia. A magia branca, a prática de magia branca trata-se do kardecismo, e a prática de magia negra trata-se das religiões afros em geral. Fica muito marcado para mim, nessa pesquisa dos jornais, no momento, que são menores os indícios dessa atuação da polícia contra as práticas de magia branca desse kardecismo, e maiores e mais ostensivos também contra essa prática de magia negra. E essa prática de magia negra, ela ganha um outro repertório também na imprensa, na mídia nacional da época, porque ela não passa a ser só o crime, mas ela passa a ser um marcador social. Porque quando eu vou descrever algum crime, alguma coisa que aconteceu, por exemplo, eu peguei um crime que aconteceu no Leblon, que era um roubo, e alguém foi descrever, no jornal estava descrevendo o sujeito, né? Então coloca que ele mora na favela e que ele é praticante de magia negra. E não só nesse, mas em outros jornais também apareceram esse praticante de magia negra como marcador social de perigo. E isso é visto pelo Estado nesse momento, essa prática dessa magia negra, como mais do que um perigo, né? A gente está falando de crimes contra a saúde pública nesse quesito do 157. Mas como se fosse uma alienação que essa prática dessa religião causasse na sociedade. É um mal a ser combatido. E é uma prática também considerada incivilizada nesse período, porque dentro do nosso referencial de civilidade não estava esse. Então, quando a gente... E pensando nesse código também, outro aspecto que eu notei foi a primeira vez no Brasil que a gente tem essa separação entre Igreja Católica e Estado. Então, nessa separação entre Igreja Católica e Estado, ainda assim tem um artigo perseguindo as religiões que se diferem delas, que se diferem dessa religião dominante, branca, europeia, cristã. E o que eu venho trazer do presente em relação a isso? Pensando muito nos efeitos que isso ainda estão operando aqui, né? Primeiro eu vou trazer sobre a Constituição de 1988, que é uma Constituição que busca essa laicidade do Estado e que ela protege a pessoa enquanto a profecia do seu credo, da sua religião. Só que, no entanto, a gente percebeu em 2019 um aumento das denúncias referentes ao avivamento da intolerância religiosa, de 56% em relação ao ano de 2018, né? E dentro desse aumento, as que foram nomeadas, tem uma parte que não tá identificada quais foram as religiões, mas das que foram nomeadas, a maioria, mais da metade, tratam-se de religiões afro. Então a gente tem visto essa violência avançando sobre essas religiões. E o que eu pretendo pensar no trabalho, que ainda não está terminado, a gente está em processo ainda, é como aquela Constituição de 1890 permitia e tinha lá posto, e ela respaldava nesse momento as prisões, a intervenção do Estado na religião, e como essa Constituição, que não respalda nesse momento isso, que não respalda essa violência que essas religiões sofrem, as religiões afro, como isso opera dentro das políticas? Como isso tem operado? Essa é a primeira pergunta que eu tenho colocado no meu trabalho. E a segunda pergunta é pensando muito no Black Side College, que é se é possível dialogar com esse trauma racial que é proposto, que ganhou também muita notoriedade nesses eventos que aconteceram recentemente do Vidas Negras Importam, que a psicologia está propondo esse discurso do trauma racial, comparando ele com
um estresse pós-traumático, só que a diferença desse estresse pós-traumático em relação ao trauma racial é que as pessoas que estão expostas ao trauma racial sofrem eles diariamente, sendo ele concreto ou percebido. E como isso subjetiva essas pessoas, né? Então eu quero pensar como esses praticantes dessas religiões são afetados e se é possível esse diálogo, né? Entre essas duas realidades que são muito diferentes, e eu não deixo de marcar a diferença, né? Porque a gente está falando, quando vai falar do trauma racial, é uma proposta para os Estados Unidos, que está falando dos negros americanos, e aqui a gente está falando de uma outra proposta, que está falando, que a gente parte, por exemplo, do conceito de miscigenação, que não acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as situações de raça são muito mais estanques do que aqui. E não é um modelo a ser nem aprimorado, nem oferecido, e nem praticado aqui. Mas é um diálogo a ser pensado, que a psicologia tem feito em relação às questões de raça, que mesmo sendo um conceito biologicamente superado, elas ainda se apresentam enquanto marcadores sociais. Deixa eu ver se eu consigo passar. Aqui eu trouxe alguns boletins policiais, que foram que eu sustentei a minha pesquisa, assim, que mudou, que me fez mudar, inclusive, de época. E aqui está, né, nessa parte desse recorte, aqui a prática de magia desse boletim. E eu trouxe uma outra imagem que era essa prever o futuro, que é essa pintura feita por Brocos, e ele vai falar sobre essa redenção de Cã, né? E é justamente a tese que o Lacerda vem trazendo, enquanto diretor do Museu Nacional, representante do Brasil nessa época, né? Aqui tem uma senhorinha negra, aqui é a filha dela, e aqui o neto dela que já está embranquecido, né? E era essa a proposta que ele tinha, que é a proposta de eliminação mesmo, como se o negro não coubesse mais na sociedade moderna brasileira. Uma proposta que não deu certo, obviamente, como a gente pode notar. E é isso, assim, então a minha pesquisa ainda está em andamento e trata mais dessas questões. Ok, Jéssica, obrigada. Luísa, podemos partir para a sua apresentação? Sim, claro. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Luísa Oliveira, sou professora do Departamento de Psicologia da UF, né? Atualmente coordeno lá o programa de pós-graduação em Psicologia. Sou membro do coletivo de professoras e professores negros e negras da UF. É um prazer estar aqui hoje com vocês, né? E o meu trabalho é um trabalho que vem pensando a psicologia na interface com a educação e a questão racial, né? Eu tenho feito uma aposta, que é uma aposta de pensar a psicologia e a racialização nesse país a partir da história e da sociologia do negro no país, né? Então, eu digo isso porque a psicologia, na sua interface com a educação, e eu podia falar da psicologia de uma forma geral, mas vou me ater na interface com a educação, ela vem constituindo, né, uma perspectiva de subjetividade que ou ela se atela a uma subjetividade singular, ou uma subjetividade sócio-histórica, né? Independente dos caminhos que a psicologia tenha tomado até aqui, a psicologia, ela não lida com a questão racial, né? É claro que a gente pode pensar que a psicologia faz estudos sobre raça há muito tempo, é certo, a gente pode dizer isso, mas quando eu digo que ela não lida com a questão racial, é porque a psicologia, tal como toda e qualquer outra ciência, né, na mesma perspectiva, né, que a Jéssica tão bem trouxe aqui, na mesma perspectiva que entende que o conceito de raça não existe, e o conceito de raça biológico, sabemos, não existe mesmo, né, ela nega a perspectiva social e política da racialização nesse país, né? Então, eu tenho feito essa opção, né, desse encontro com a sociologia e com a história do negro no Brasil. É importante para mim dizer isso, porque eu venho de um programa de pós-graduação
em que a grande aposta da psicologia, a grande interface da psicologia é com a filosofia, e com a filosofia da diferença, né? E eu aí faço essa ruptura, que para mim é uma ruptura, né, de me aproximar para falar de subjetividade da história e da história e da sociologia do negro no Brasil. E aí me aproximo de autores como Guerreiro Ramos, Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, Neuza Santos Souza, né, e Fanon. Acho que Fanon é uma referência importante para a gente, Frantz Fanon. Bom, e aí, indo, né, de uma psicologia que na interface com a educação sai de um sujeito estruturado como sujeito piagetiano, passa pelo sujeito histórico-cultural do Vygotsky, eu vou ao encontro dessa subjetividade, que é essa subjetividade que, para mim, né, eu acho que está na fala da Jéssica e Gustavo também, assim, fiquei muito emocionada de ouvir dois alunos assim da graduação trazendo essa questão tão bem, né? Eu me aproximo dessa ideia de que essa subjetividade ela se constitui como política, e como política na criação do Brasil como nação, né? E eu tenho feito estudos que vão um pouquinho antes de 1888, olho aquelas décadas, tenho olhado as décadas que antecederam a abolição, né, olhado o que os intelectuais da época escreviam, né, e tenho encontrado textos que são textos exatamente na aposta desse Brasil miscigenado, nesse Brasil da morenice, né, nesse Brasil embranquecido. Para mim, o mais emblemático, eu estou com ele aqui, mais emblemático, foi para mim muito importante ler e entender, é Joaquim Nabuco, né? Joaquim Nabuco com o texto O Abolicionismo, e tem uma passagem que ele diz assim, defendendo a abolição, né? Era um momento em que já, se eu não me engano, o livro é ele escreve em 1883, ou seja, já não era mais possível negar a abolição, né? O Brasil estava sendo pressionado, e ele aí faz um discurso assim, é melhor que a gente faça a abolição, é melhor que ela aconteça, né? Ou nós vamos esperar que aconteça aqui o que aconteceu em Santo Domingo, né? Ou seja, já fazendo uma referência à Revolução Haitiana, né? Somado a isso, naquele momento, com os quilombos, com as insurreições, né, eu li alguns textos em que os autores reconhecem a organização dos quilombos, a vida bem estabelecido, o trabalho com a terra, a capacidade de gerar sobrevivência, né, e a fala também é uma fala de assimilação, né, de assimilar essa cultura, né, é melhor que se assimile, que se faça, desculpa, é a assimilação da cultura. E aí eu dou um salto, né, aqui agora, com os 10 minutos que a gente tem, chego aos dias atuais, para exatamente pensar como é que esse olhar do branco, né, esse olhar do branco sobre o povo preto no Brasil, né, e quando eu digo olhar do branco, estou me apoiando no Fanon, na Bell Hooks, né, que falam da constituição subjetiva de negros e negras a partir do olhar do branco, né, como é que meu cachorro resolveu latir agora, né, como é que essa constituição subjetiva faz com que a gente vivencie de maneira, em forma de repetição e de trauma, né, essa Constituição, essa aposta política do Brasil, né, quer dizer, um projeto político, e aí eu penso a escola como uma das instituições, talvez a grande instituição de assimilação da cultura negra, do povo, como o Nego Bispo gosta de chamar, o povo afro-pindorânico, né, quer dizer, o povo negro, indígena desse país. Pensando essa escola, né, pensando a escola pública e os processos de assimilação,
eu fico pensando também, aí volta a 1824, fico pensando como é que, em nome dessa política de embranquecimento, a gente também vai burlando as leis, né? A gente vai conseguindo formas de não reconhecer a história e a cultura do povo afro-brasileiro, né? Afro-pindorânico. Então, desde 1800, com a Constituição de 1824, a nossa Constituição de 1988, como Jéssica muito bem disse aqui, pensando a Lei 10.639, pensando o decreto número 3 de 2004, que é o decreto que traz à cena a inclusão no currículo das escolas no Brasil, da escola básica, a história e a cultura do povo afro-brasileiro, né? Como é que, mesmo diante disso tudo, a escola segue sendo esse lugar de embranquecimento do povo preto, né? E aí eu tenho um projeto na UF, junto com um colega, que é o Abraão Santos, em que a gente nomeou de psicologia preta nas escolas, né? Que a gente vem pensando como é que a gente pode nos formar psicólogos, psicólogas, sem fazer parte dessa política de assimilação, de embranquecimento, que os espaços de formação, como a escola básica, nos direciona, né? Esse projeto é um projeto que tem 2 anos, melhor dizendo, ele tem 2 anos, e no início eu me lembro que os alunos me diziam assim, mas como é que é fazer essa psicologia preta, né? Que método, que coisa diferente tem aí, né? E nós fomos aprendendo, por exemplo, que numa saída, né, daquele grupo de jovens de uma escola pública de Niterói, que vem de uma comunidade, e esse grupo conta como é difícil caminhar naquele espaço de 2 quarteirões entre a comunidade e a escola pública, a gente foi pensando o que pode um corpo preto, né? Gustavo, gostei muito de ouvir você, e a gente foi pensando esse lugar do corpo na psicologia, que é um corpo, muitas vezes, ou corpo oposição à mente, ou corpo representação social, né? Ou corpo que é subserviente ao pensamento ou ao inconsciente, e a gente foi pensando o lugar desse corpo preto, né? Então, nós temos atividades que podem parecer, e meus alunos ficam assim, gente, professora, isso é psicologia, né? Isso é psicologia? Bom, isso é outra psicologia, que é um passeio até a pequena África, no Rio de Janeiro, né? Passear, fazer com que o corpo preto passeie e ande e ocupe as ruas da cidade de uma outra maneira, né? Com uma condição de constituir resposta para o olhar do branco, né? Eu me lembro muito do Fanon, tem uma cena para mim que é emblemática, que é a cena que ele conta, que ele saía às ruas e encontrava, na França, vez ou outra, uma criança que dizia, mamãe, olha lá o negro, né? E ele achava tudo muito engraçado. Mamãe, olha lá o negro. Até que ele encontra uma criança que diz, mamãe, olha lá o negro, eu tenho medo, eu estou com medo. E aí ele diz que se dá conta do que era ser negro, né? Ele diz que encontra a negritude ali, naquele momento. Então, esse projeto que eu estou contando para vocês, assim, muito no início, muito diferente, assim, eu acho que da Jéssica, do Gustavo e o André, todos muito mais jovens do que eu, uma psicóloga formada no final dos anos de 1980, que tenho sido interpelada há 5, 6 anos, pelos meus alunos que entraram pela política de cotas na Universidade Federal Fluminense. E uma delas, um dia, há uns 5 anos atrás, me parou no corredor e me perguntou o que era ser uma professora negra naquele espaço, né? Quer dizer, a única professora mulher negra naquele espaço. E aí eu também venho tentando construir esse lugar, né, de intelectual diante da questão do meu povo. Encontrei a Luísa Bairros, que diz assim, intelectual não é quem está na universidade, mas intelectual negra, é quem está na luta diante do seu povo, né? Luísa Bairros diz assim, eu posso falar de feminismo negro quanto eu quiser, mas esse feminismo de fato só é negro
se eu tenho ações que direcionadas para a juventude, para a infância negras, né? Então é isso que eu venho fazendo, é uma pesquisa ainda de pouco tempo, né? Sei lá, 4, 5 anos, e que agora estão saindo as primeiras publicações. Eu levei 2 anos entre, não a ruptura, mas entre um certo mal-estar com Vygotsky e escrever sobre as relações raciais. Eu levei 2 anos sem escrever, sem publicar, sem conseguir, né, publicar, sem mandar meus textos para ninguém ler. Isso eu venho fazendo recentemente. É isso que eu queria contar para vocês. Assim, que eu queria dizer para a Jéssica e para o Gustavo que eu estou iniciando assim, aos 52 anos, e muito feliz de encontrar vocês na academia já com essa aposta. Assim. O André está no doutorado, né, já tem uma pesquisa lindíssima que eu já conhecia, já tinha lido algo sobre, mas fico muito emocionada de encontrar vocês aqui. É isso. Ai, gente, eu não sei nem se eu consigo falar. Vamos à Não sessão dá, das né? Não dá. questões e perguntas. A gente tem aqui uma ferramentazinha que é uma mão que você clica nela, assim, só para dizer que você está, né, se inscreve para fazer uma pergunta, um comentário. Nós temos aqui também, junto com a gente, a Giovana e a Milena, né? Giovana e Milena, que legal que vocês estão por aqui. Então, estamos abertos ao debate. Eu vou falar, então. Aqueles. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu sempre pergunto isso, né? Que eu sempre fico perdido aqui nesse negócio. Então, Luísa, muito obrigado pelas suas palavras. Eu também fico muito emocionado de ouvir, porque eu reconheço que é um processo que me demandou muita força também, assim, sabe? Precisar e conseguir falar sobre o que eu falei, assim, no meu trabalho. Que, assim, quando eu comecei a escrever, acho que escrever tem muito disso, assim, né? A gente vai descobrindo aos poucos o que aquilo ali tem a ver com a gente, vai se aprofundando cada vez mais, e é realmente muito importante tudo isso que todos nós falamos e estamos fazendo aqui. E eu, assim, eu fiquei pensando bastante sobre as falas da Jéssica e da Luísa conversam mais com o meu trabalho, mas também a fala do André, ela denuncia muito para a gente, e toda vez que eu paro para pensar sobre isso, eu sempre fico muito reflexivo de o quanto essa nossa Constituição, como a Jéssica bem colocou, eurocentrista, assim, né, de uma religião e de pessoas, e principalmente, né, brancas, cristãs e europeias, o quanto isso foi e continua sendo um processo fundamental para a nossa sociedade funcionar, e de uma perspectiva negativa, né, na verdade, assim, é um fundamental que ele vem se mantendo, que ele vem funcionando, que ele vem rodando essa engrenagem que continua deixando a gente, tentando deixar a gente no mesmo lugar, né? Continua deixando os jovens negros nessa margem, continua querendo deixar os índios nessa margem ainda mais distante. E, Luísa, eu estou escrevendo um outro trabalho, que a professora Juliana também é orientadora, que a gente está falando um pouco, eu e a Milena, inclusive, está aqui, que a gente está falando um pouco sobre a escola, que aqui no DF está tendo um processo de militarização das escolas públicas, né? E aí, tudo que você falou é muito um processo assim que eu e a Milena, a gente sempre conversa bastante sobre o quanto esse processo, que nesse contexto a gente discute como militarização, mas a gente pode ver isso, por exemplo, na escola sem partido, é um contexto que traz de volta tudo isso que a gente está discutindo assim, do início do século e de antes disso.
resgatando para hoje, assim, o quanto esse processo de militarização, por exemplo, ele é um processo que tem como uma das marcas principais a retirada da identidade, assim, e da identidade dentro de um contexto escolar e jovem, né, adolescente, que é um período que a gente forma a nossa identidade. Então, o quanto o Estado vem aí, mais uma vez, rodando essa engrenagem, tentando fazer com que talvez esse processo de miscigenação seja remodelado, né? Para as nossas identidades desaparecerem, para a nossa presença, que tanto incomoda, e como eu também cito no meu trabalho, é ser uma marca de o quanto o corpo negro, de como esse corpo diferente, ele demonstra um perigo social, e a gente vem tentando ainda calar tudo isso, assim. Então isso me comove bastante, me faz assim querer pesquisar e pensar ainda mais sobre isso, porque é uma coisa que está se atualizando e vai se atualizando de uma maneira muito sutil às vezes, né? A gente demora para perceber assim, o que está acontecendo, onde é que a ler essas entrelinhas, como as coisas estão funcionando, e é uma coisa muito perigosa assim, para todos esses cenários que a gente discutiu. Enfim, é isso que eu quero falar por enquanto. Luísa levantou a mão, né? Levantei, queria falar também. Não, eu tenho uma conversa para puxar aqui com o André, que eu fiquei também muito impressionada com a pesquisa de fôlego, que é o trabalho do André, né, dessa lindeza desse trabalho. Perguntar um pouquinho sobre, eu sei que não é a perspectiva, né, que você está trazendo, não estou querendo me lembrar aqui o nome da autora, André, me ajuda, Aniela Merg. E você, eu acho que mesmo na sua fala, trouxe essa perspectiva da contemporaneidade com a Virginia Bicudo, não é isso? Isso. E eu que estou nesse estudo entre psicologia, educação e relações raciais, comecei a estudar o texto, que eu acho que é a tese da Virginia, né, Atitudes Raciais de Escolares, que depois viram um texto para o trabalho lá da Unesco, né, do Roger Machis, Florestan. E eu queria te perguntar isso, assim, se em algum momento o teu trabalho, quando você vai pensar a importância que a Aniele tem para os estudos das relações raciais, né, no campo da psicologia, na afirmação de uma psicologia, se tem um encontro assim mais próximo com a Virginia Bicudo, assim. É só interesse de leitura, para depois ler teu trabalho. A Virginia acaba sendo uma teórica muito importante, né, Luísa? Você que tem aí mais proximidade até, né, desses outros autores e autoras. No entanto, a minha aproximação com a Aniela, ela se deu justamente nesse recorte de interesse nas questões indígenas, não é? Dos povos originários. Naturalmente, quando a gente está fazendo um levantamento dos autores e autoras que discutem a questão étnico-racial, a Virginia vai despontar assim num caráter muito consolidado, inclusive, né, como autora brasileira e tudo mais. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção e aí sim me fez me debruçar um pouco mais sobre a Aniela. Foi uma nota, inclusive, que a Ana fez num levantamento falando sobre escritores, né, escritores de psicologia, falando justamente dessa presença feminina e que muitas vezes é ignorada nos estudos da psicologia. E aí uma coisa que me chamou a atenção, que são poucos artigos que falam sobre as questões indígenas, mas metade eram mulheres, né, que escreviam, né? E aí confirmava justamente isso que a Ana já tinha falado numa pesquisa. E aí,
por isso que a Aniela acabou chamando a atenção para tentar ver que autora era essa, embora tenha sido uma menção, mas por que essa questão se torna importante nesse período nos arquivos brasileiros, né? Então foi nesse sentido. Não sei se respondi, mas eu queria só aproveitar para dizer assim, meu prazer enorme de ouvir todos vocês. É muito gostoso, né, poder saber das pesquisas e de como é que vocês estão desdobrando tão cedo. Para mim também chegou tardiamente, né, toda essa discussão. Talvez eu tenha perdido, na minha graduação, a oportunidade de estar me debruçando sobre isso, mas fico aí, sim, imensamente feliz de ouvir todos vocês, te ouvir também, Luísa, com um trabalho tão sólido, né, tão consistente, muito bom mesmo. Obrigado aí pela generosidade de vocês compartilharem com a gente. Eu queria aproveitar isso que o André falou, assim, né, desse nosso período de graduação. Eu acho que mudou completamente. Eu acho que, assim, a gente está vendo agora, né, do ponto de vista da história da psicologia e em outras pautas, né, em outras áreas, a potência do que foi o sistema de cotas e o que ele instituiu enquanto novas questões, novos objetos, né? Assim, eu, Luísa, me formei na universidade em que hoje você é professora, também, então, fiz a graduação na Federal Fluminense, e você também, Não, né? Eu também, E essa questão não estava colocada, né? A questão não estava colocada. Isso não existia. Eu acho que foi... Aqui. Acho não que nós sei. não somos contemporâneas. Eu formei em 2001. Então, não vamos contemporâneos. Então, não era essa universidade, assim, embora eu tenha orientado, né, tanto o Gustavo quanto a Jéssica na construção desses trabalhos, esses trabalhos são deles. A questão, quem coloca, é o corpo discente, ele nos interpela, né, como a Luísa estava dizendo. É o corpo discente que veio para a universidade nos interpelar sobre questões que a gente nunca tinha colocado, né? Que não eram as nossas questões estándar da psicologia brasileira, ou talvez fluminense possa dizer melhor sobre essa, né? Acho que a gente está vendo mesmo esse efeito, dentre outros, assim, está falando aqui de produção bibliográfica, mas dentre outros efeitos também que aconteceram, da potência do que foi, né, o sistema de cotas ele reverberou na psicologia, em outras áreas, né. André, eu queria te fazer uma pergunta também, aproveitando aqui, sobre esse seu processo de pesquisa, né, sobre a construção dos arquivos e sobre um certo momento, né, de pesquisar a ditadura no Brasil. Não é um momento que tem nos favorecido, inclusive, né? E te perguntar, assim, sobre esse certo silenciamento da pesquisa nessa época, que a gente está vendo agora, um discurso negacionista, né, com o qual a gente está tendo que lidar, né? Acho que o seu trabalho ele vem com uma força de recolocar, né, em termos de produção e de demonstração de arquivo, né, o quanto que a gente precisa lutar contra essa proposta negacionista, né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre como é que foi fazer isso, como é que está o estado dos arquivos, o que era isso de apagar a luz? Você chegou para apagar a luz, que história era essa? Eu queria entender melhor. Eu também fiquei muito curiosa com essa fala. Sim, sim. É bem curioso, né? Porque eu acabei ficando bem no meio do caminho mesmo, né? E tem uma situação bem emblemática para a gente. Quando eu tinha terminado, estava terminando o mestrado, tinha organizado um livro sobre, acho que é a história social do Brasil, com uma série de textos discutindo muito nessa linha de uma psicologia social crítica, pensando no Brasil. Eu fiz um capítulo sobre os povos originários. A editora tinha aceitado, naquele momento, assim,
pré-golpe, né? E aí, a partir dessa situação, o que a gente viu foi a editora cozinhando em banho-maria até dizer que não ia publicar mais o texto, né? Então, para mim, isso é uma situação que foi muito representativa dessa mudança, não é? Então, eu vim no momento ainda a reboque da dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. Marcelo Zelic é a pessoa que identifica, numas caixas que estavam no Museu do Índio, esse conjunto de documentos, não é? E aí ele vê uma assinatura e reconhece a assinatura do Jader Figueiredo. Se achava que aqueles documentos tinham sido perdidos no incêndio do Ministério da Agricultura, não é? Visto que o SPI e também a FUNAI tinham sido subordinados ao Ministério da Agricultura, mas o SPI, e achavam que tinha se perdido naquela época, mas o incêndio é numa época diferente, na verdade estava abandonado mesmo, né? É curioso que tem um documentário, que estava escrito, inclusive, um documentário não, uma fita escrito Arara, né? E aí o pessoal acha que é alguma coisa sobre Arara, ou sobre alguma etnia, e na verdade era sobre pau de arara, não é? E é uma filmagem que mostra um desfile da guarda rural indígena, com eles uniformizados e tudo mais, que é até uma coisa que dá um escândalo danado, porque eles vão desfilar exibindo o que eles apresentam, o que eles aprendem com a Polícia Militar de Minas, e aí eles desfilam com outro índio num pau de arara, não é? Porque eles são treinados, inclusive, com técnicas de tortura e etc. Né? Isso acaba virando um escândalo na época da Guarda Rural Indígena. Então, nesse período da Comissão Nacional da Verdade, acessar esses documentos me lembra muito Michel de Certeau, né? Dependendo do contexto que você está, um determinado assunto é possível a partir de um outro recorte e ele se torna interdito, né? E foi isso que a gente acabou vivendo. Naquele momento, ainda no mestrado, eu não entrei para pesquisar isso, não era o meu foco, eu entrei com um tema super light, né? E aí, numa conversa, inclusive no Clio, alguém mencionou, eu não estava no Clio, mas já frequentava, parece que tem um documento que foi encontrado, que fala de um manicômio. Na verdade, o documento não falava de manicômio, falava da prisão, e ele nem falava ainda do Krenak, mas fala muito da genealogia, desse aspecto genealógico do Krenak. Aí eu consegui esses documentos digitalizados, você consegue ainda no Museu do Índio, né? O relatório Figueiredo. Aí consegui baixar todos esses conjuntos de documentos, que está num estado assim, possível de leitura. Você tem fotografias, você tem notas, né, de compras, você tem registros de transmissão por rádio, uma série de documentos. Eu analisei isso tudo na época, selecionei o que a gente ia usar para a dissertação e tudo mais. Quando eu fui para o doutorado, já tinha acontecido essa série de mudanças, né? Já estava acontecendo, né? Estava no governo Temer, mas a gente ainda conseguia acessar algumas coisas e tudo mais. Mas a Eunice Cariri não é nada boba, né? Ela é formada em Direito também e tal, ela está com... Tem um indígena amigo meu, que é o Zé Guajajara, da aldeia Maracanã, ele diz assim, ela diz que está com 90 e pouco, né, André? Mas deve ter mais do que isso, né? Ela está com bastante idade e dirige como nunca, né? Impressionante como ela dirige, né? Já peguei carona com a Eunice. E a Eunice virou para mim e falou assim, das vezes que eu estive lá, eu sei que é a menina dos olhos dos pesquisadores esses arquivos que eu tenho aqui, mas eu não deixo chegar. Então eu consegui tudo, eu consegui entrevista com a Eunice, ela me mandou coisas por e-mail, eu fotografei a casa do índio, mas ela não me deixou acessar os documentos. E aí eu não consegui acessar os documentos, fui ficando apreensivo com essa questão da mudança política, né, quando dá o primeiro turno, o Bolsonaro já aparece, né, com muita força. Eu falei assim, gente, se eu deixar para buscar documentos, eu não vou conseguir depois. E aí o próprio Zé Guajajara, aqui da aldeia Maracanã, ele falou assim, André, Eunice é casada com um militar, ela adora relatório, ela dava assim, relatórios frequentes mesmo. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, foi quando a ideia de vir para a FUNAI foi mais forte. E aí eu fiz os contatos com a FUNAI e
esse departamento de documentos da FUNAI era conduzido por 2 historiadores, né? E aí eu falei, olha, eu vou... Aí conversei, eles falaram, não, pode vir. E o que acontecia? Tem uma empresa que tinha sido contratada para digitalização dos documentos. E essa empresa estava com o contrato terminando. E a clareza que eles tinham isso não vai ser renovado. Então, assim, o que você tem que procurar agora. Porque depois ninguém sabe ao certo como é que vai ser o acesso aos documentos, não é? Então, a Ana concordou aí com a ida a Brasília, e o Clio ajudou bastante nesse processo. Eu fui para lá, a Ana me deu todas as orientações, do tipo, não se perca lá indo atrás de outras coisas, foca no que você precisa. Mas quando você bate, né, com acesso a um conjunto de documentos tão impressionante, é difícil não se perder, né? E aí teve uma situação que era muito engraçada, que fala muito dessa coisa de quem acessa arquivo, né? Eu completamente perdido, né? Completamente perdido, porque eu tinha que procurar as categorias e achar o que era, porque aí o que não tivesse digitalizado, eles iam digitalizar, eu não tinha muita certeza. E aí, conversando com uma senhora que cuidava do departamento, e explicando para ela o que eu fazia, lá pelo 2º dia, já que eu estava lá, ela virava para mim e falava assim, ô André, procura tal palavra na busca que eu estava fazendo, né? Que aí o acesso que eu tinha eram realmente os documentos. Aí eu procurava, aí achou, aí eu achei alguma coisa que ela ria. Aí daqui a pouco ela falava assim, André, procura tal palavra. Aí eu procurava lá na busca de palavras-chave. Aí achava mais alguma coisa, ela ria mais ainda. Aí daqui a pouco ela falava assim, é que cadastrei esse negócio. Aí ela foi me dando as dicas, eu fui achando mais documentos, e lá também tem uma biblioteca, né? E aí nessa biblioteca eu achei também mais coisas, e aí foi retratar. Engraçado que catalogando na volta, foi me dando uma certa tristeza, porque quando eu comparo com o relatório Figueiredo, né, eu fiquei mal acostumado, né? O relatório Figueiredo dá uma quantidade enorme de documentos, o Alexandre no meu encalço, dizendo que você tem que entregar, você tem que mandar material, e eu tentando ler, e eu achava que isso que eu estava trazendo era muito pouco. Até que eu cheguei numa pasta especificamente, além de outras que eu tinha encontrado material, e que eu tinha em torno de 1000 páginas de documentos só da Casa do Índio do Rio de Janeiro, né? E aí eu falei assim, bom, aqui eu tenho bastante coisa. E, de fato, é um material que eu estou analisando para produzir a tese agora, né? Eu já qualifiquei nesse período da quarentena, mas está agora nessa fase mesmo de já lendo para escrever e para produzir, mas é uma etapa assim que é isso, né? Talvez tenha sido possível para mim ainda nesse momento, porque eu consegui pegar uma janela antes dessas coisas ficarem ainda mais severas em termos de acesso. Eu tive colegas meus, por exemplo, que pesquisaram outras situações, e até mesmo relacionado à guarda rural indígena, o KENAC, e aí que enfrentaram situações de ameaças e tudo mais, e passaram por processos mais severos. Eu não enfrentei esse tipo de coisa. Agora que você, às vezes, vai falar, falei esses dias no evento da Federal de Juiz de Fora, né? E aí aparecia lá no evento alguém fazendo provocações e tudo mais. É uma coisa que, infelizmente, tem se tornado comum, né? Mas que na pesquisa em si, eu acho que eu dei uma sorte enorme de ter conseguido levantar os documentos nessas janelas, né? Eu acho que é isso. Eu não sei se respondi, né? Respondeu super. Eu tô aqui vendo você lá. Luísa, você tá com a mão assim, é daquela vez ou você queria fazer outra pergunta? Eu ia comentar com a Jéssica, né, porque ela termina o trabalho dela falando em trauma racial, né, eu tive numa mesa quarta-feira, colegas psicanalistas, né, e querendo discutir trauma e repetição. E lá eu falava sobre como para o povo preto não há como se falar em trauma e repetição sem falar de reparação e educação, que são duas ações que não interessam muito à psicanálise, né?
E aí eu fiquei pensando, Jéssica, que você traz um conceito que eu acho que está se constituindo como um conceito muito importante no campo dos estudos raciais, né, no Brasil, sobretudo no campo da psicologia. Eu acho que a gente vem sendo chamada a conversar pela antropologia, né? Então, e vai sair um dossiê agora, daqui, talvez há uns 15 dias, em, não sei, final de novembro, início de dezembro, pela Arquivos Brasileiros de Psicologia, e tem lá um artigo da professora Fátima Lima, que é da UFRJ, e ela discute trauma e subjetivação, é, e dialoga muito com Fanon, assim, e eu tive acesso a esse texto da Fátima, estou na organização do dossiê, e me lembrei muito, assim, do que você foi falando, assim, acho que você tem um trabalho belíssimo também, né, Jéssica? É difícil de ser feito, né, discutir racismo religioso, assim, e acho que vale a pena, eu acho que vale a pena trazer à cena o conceito de trauma racial. Você levanta ele muito bem aqui no final. E aí é uma sugestão, assim, de uma conversa, porque eu acho que é um tema importante, porque a psicologia, se a gente não faz essas discussões, a psicologia ela faz sempre um encontro daquilo com que já está dado, né? E aí trauma acaba sendo o que sempre foi no campo da psicologia. Se a gente vai ao encontro aí das filosofias africanas, eu tenho encontrado a Sobonfu Somé, que é uma filósofa que traz à cena a filosofia africana. O trauma é isso, né? O trauma é aquilo que não está apartado da luta, né? Para o povo preto. Então tem um sentido tão diferente, e eu acho que acaba fazendo com que a gente encontre uma psicologia diferente, invente uma outra psicologia, não sei. E eu acho que o teu trabalho me lembrou muito isso, assim, sobretudo porque você, ao final, quando traz a questão do trauma, traz a questão da violência. Por isso, eu acho que é por isso que eu lembrei da Fátima, né? Porque ela faz essa discussão pelo Fanon, assim, pelo conceito de violência em Fanon. Acho que tem muito... Né, e também fiquei assim muito tomada como a leitura que você faz da Convenção de Raças, né, do Lacerda, é um trabalho pouco visto, pouco trazido à cena, né? E você traz assim com muito cuidado, assim. Eu fiquei também assim, eu fiquei aqui hoje olhando, ouvindo vocês três com essa ideia assim de que como é preciso que a gente tenha esse cuidado mesmo de pesquisador, né, de acessar os documentos, né, de tirar a discussão racial e a racialização no Brasil disso que é coisa dada, né? Eu fiquei muito tomada também com essa experiência de pesquisa de vocês três, assim, de encontro dos documentos, o cuidado com o trato dos documentos, né? Muito bacana. Nossa, eu gostei muito das sugestões, Luiz. Gostei muito de todos os trabalhos, na verdade, para mim foi muito bom estar aqui hoje. Adorei o trabalho do André, também fiquei com a mesma inquietação da Juliana, tipo, mas o que é essa luz apagando? E tendo em vista esse contexto, né, também. E eu acho que foi justamente esse contexto que me motivou para esse trabalho, André. Pensando nessa brasilidade, né? Porque me incomodava horrores quando o presidente do Brasil ia lá e falava, esse aqui é o povo brasileiro. Aí eu falei, não é possível, que é só isso aí o povo brasileiro. E foi muito pensando nisso, e foi pensando nessa brasilidade. Quem é essa brasilidade? O que é que estão fazendo com essa brasilidade? O que está construindo essa brasilidade, né? Foi quando eu comecei a pensar nesse trabalho a partir do Estado Novo, e eu fui remetida para outro lugar, né? Que é a Constituição dessa República, que também está tentando formar essa identidade desse Brasil, né? E pensando nisso tudo, assim, mas eu também tive um outro encontro para mim que foi muito importante, me lembra muito das falas da Luísa, assim, enquanto potência. Foi com Simas, com Antônio Simas. E ele fala sobre a religião, ele fala sobre a macumba, e ele fala assim de um outro lugar, que é tipo, ó, tudo bem que tem esse Brasil oficial acontecendo,
Mas aqui a gente está fazendo outras coisas desse lado, e a vida está passando aqui. A gente está nas frestas e está fazendo a vida passar por esse outro lado de um outro modo. Então, por isso, tratar dessa religião, para mim, foi muito importante, porque é uma outra sociabilidade, né, que você encontra nesse lugar. É um outro tipo de subjetivação que você vai ter também, né? Tá pensando nisso. Porque quando a gente está falando dessa subjetivação moderna, a gente está falando sempre dessa subjetivação do ou se é uma coisa ou se é um outro. Ou se é homem ou se é mulher, ou se é branco ou se é negro. E é sempre nesse sentido de exclusão. E quando a gente está falando das religiões africanas, a gente está no regime da multiplicidade, pensando nesse e. Pode ser isso e aquilo outro. E a gente vê isso muito na religião, no sentido que se não deu para a gente falar em Ansan, a gente fala Santa Bárbara. E a vida segue. A gente consegue se apropriar desses outros, enquanto essa racionalidade, esse modelo positivista, ele precisa, ele necessariamente ele exclui, não dá para se aproximar. Se aproximar é perigoso, né? Então, foi por aí que eu comecei a pensar. E eu estou muito grata mesmo por esse encontro, foi muito feliz essa tarde. André, Oi? o que você botou aí sua mãozinha? Tô... Ah, não, perdão, foi por engano, então. Hoje que eu descobri o que é levantar a mãozinha por engano. Perdão. Ah, entendi. Passou. Achei que você fosse fazer um comentário. Não, não, tô feliz aqui ouvindo vocês, tá ótimo. A Luísa também tá com a mãozinha. Acho que a gente nem precisa mais da mãozinha, né, gente? Mas A gente pode ir abrindo o microfone e falando. eu também queria comentar o trabalho do Gustavo, assim, como é difícil a gente fazer essa relação entre raça e classe, né, Gustavo, nesse país, sobretudo em que a esquerda diz que se a gente traz a questão de classe, a gente resolve tudo, inclusive o racismo, né? E eu fiquei, assim, muito tocada como você faz essa discussão, né? Constrói aquele outro aquela outra cena, né, aquele outro gráfico, e mostra para a gente, assim como no Brasil a questão é racial, né? Eu fiquei pensando aqui no Mbembe, né, quando ele diz que para fazer crítica à modernidade não é possível fazer sem trazer a questão racial. E aí essa discussão, que é uma discussão difícil, eu acho, de ser feita, sobretudo nesse país, que é essa relação entre raça e classe, sobretudo em tempos de interseccionalidade, né? É, você faz, assim, como um homem negro, você traz a questão da raça, assim, como aquilo que nos constitui subjetivamente. E eu fiquei também, achei muito interessante, aprendi muito, Tchau, viu, tchau. Gustavo, enquanto ela fala sobre isso, assim. Tá. Quem Eu vai te acho que levar? não é uma questão fácil para a gente fazer, sobretudo nesse país, porque a classe sempre aparece. E a gente tem as nossas experiências para dizer assim, mas hoje eu sou uma professora universitária, eu Carro de som agora na rua, tudo acontece, né, quando a gente tá em casa. É o home Tem office, é o home office. uma questão muito complicada para mim, justamente pensar essa conexão raça-classe nesse trabalho. Assim. Tinha dias que eu chegava para Juliana e falava, professor, eu não estou enxergando, não consigo enxergar essa conexão, eu não estou conseguindo ver onde é que está, porque é muito difícil mesmo, assim, principalmente quando a gente olha para, no meu caso, que era uma pesquisa documental, como que você olha para um documento que está se propondo a analisar, né, esses sujeitos
e você consegue enxergar diretamente ali que eles estão falando sobre raça e sobre classe. E aí eu fui descobrir que, nesse caso, diretamente não dava mesmo para a gente descobrir, assim, tem que ir atrás das entrelinhas, tem que ir atrás da questão socioeconômica, sociocultural, porque é muito sutil, assim, que nem eu disse, é bastante complicado. Se a gente, no meu trabalho, inclusive, a minha introdução, ela parte justamente de uma experiência que a gente estava saindo uma vez para fazer uma pesquisa, no nosso grupo de pesquisa, e eu perguntei para uma colega minha se ela tinha trago a identidade, ela falou, não, eu esqueci a identidade em casa. Eu falei, poxa, mas como que uma pessoa preta vai sair de casa sem identidade? Está louca? Tá querendo parar onde, assim, né? E aí a Juliana vira para mim e fala, tá, já que você está com tanta dificuldade, escreve para mim por que você disse isso. E aí, a partir dessa experiência pessoal, assim, eu acho que as coisas foram se encaixando, mas para mim eu fui conseguindo perceber mais, porque ainda mais eu acho que, assim, a gente, enquanto pessoas negras, a gente tem muita dificuldade, às vezes, de olhar e falar assim, não, isso realmente está acontecendo, ou isso realmente está posto, isso realmente está aqui. Acho que acontece uma negação quase inconsciente, assim, de tipo, não, isso aqui não está acontecendo, nada disso. Então, são muitos atravessamentos, são muitas questões que atravessam mesmo, assim, né? É justamente muito isso que você falou. É porque é uma vida inteira, né, Gustavo, ouvindo que o racismo não existe, né? É o Sim. tempo inteiro dizendo. E aí a gente começa a dizer assim, bom, mas será que é isso mesmo, né? Será? É. Vida E ainda inteira. mais com a educação básica que a gente tem no nosso país, assim, isso nunca foi discutido, assim, na minha educação básica inteira. Nunca ouvi falar sobre racismo no ensino fundamental, no ensino médio, muito pelo contrário, assim, o lugar que a gente tem contato com essa discussão crítica em questão à raça, no meu caso aconteceu só na universidade, assim. Na escola a gente só enxergava o negro sendo escravizado, o negro sendo mão de obra forçada, só encontrava esses lugares, assim, mesmo com como você citou, esqueci o número da lei agora, a 19.000, né, eu acho, que traz a questão do ensino. Do A, ensino, exatamente. ensino é o decreto número 3. Isso. A lei da inclusão também sempre esqueço o número, eu anoto para não esquecer. Eu esqueço O também. decreto número 3 de 2004, que é o do currículo, né, da inclusão. Isso, exatamente. Então, mesmo dentro dessas disciplinas, assim, eu peguei ainda um pouco disso, mas era uma questão ainda muito longe, assim, do que realmente tem que ser. Então, enquanto pessoa, e na minha família também, assim, a gente nunca discutiu muito sobre isso, então, socialmente, também a gente encontra esses entraves que vão aos poucos fazendo a gente questionar a veracidade do que a gente vive até, então é realmente muito complexo. Jéssica levantou a mão. Sim, porque diante da sua fala, eu lembrei muito desse congresso, né, das raças, do que o Lacerda vai lançar essa miscigenação. E ele traz justamente essa ideia do mito racial. Aqui todo mundo vive bem, aqui ninguém é negro, ninguém é branco, tá todo mundo vivendo tranquilamente, harmonia na sociedade. Racismo aonde? E é uma ideia, inclusive, que penetrou, né, o movimento negro durante o começo. Tinha-se também essa ideia de mito racial, que foi, inclusive, vivenciada pelos próprios movimentos negros. Então, para sair disso, é muito difícil mesmo. Para a gente, essa questão identitária, ela tem sido levantada faz pouco tempo. Faz pouco tempo que eu consigo falar, eu sou negra, eu entendi a minha história. Porque não, eu era moreninha. Ah, mas você é mais clara que todo mundo, entende? Então, é difícil se colocar nesse lugar mesmo, porque tem o tempo todo você está sentindo que são barreiras muito concretas que estão colocadas em você em alguns momentos. Só que, não, que é onde? Que barreira? Ninguém é preto, ninguém é branco. Aqui a gente vive bem. Olha que harmonia social nossa. Isso é muito difícil mesmo, assim, de lidar. E mais uma vez, um discurso que está sendo todos os dias ainda mais atualizado, né? Assim, dessa democracia racial,
que a cada dia existe menos, assim, né, se é que ela existe em algum nível, e que é reforçada, assim, diariamente. O nosso presidente reforça isso, o presidente da Associação lá dos Palmares também, né, assim, tem falas e tem comportamentos muito infelizes em relação a isso, então tá cada dia mais Exatamente. difícil, né? A gente não tem paz um minuto nesse país mesmo, então. Oi, Luísa. Nossa. Não, que eu estava também lembrando da importância dos movimentos negros, né? Nesse momento, quando os movimentos negros resolvem essa questão no Brasil e dizem assim, olha, é negro, é preto, são pretos e pardos, né? E eu acho que aí o movimento negro consegue, depois de um tempo, como Jéssica diz, dar um encaminhamento para isso. O Gustavo lembrou do Sérgio Camargo, que é filho de um grande militante ativista negro, né, do interior de São Paulo. Aí eu queria só fazer um convite: no dia 20, o grupo de intelectuais negros do Brasil faz uma marcha por Palmares, é uma marcha virtual, claro, né, de tempos de pandemia, mas acho que vale a pena. E também essa história do racismo à brasileira, né, eu fiquei lembrando aqui de um psicólogo americano, não sei se vocês já ouviram falar, que é o Wade Nobles, que ele diz que a experiência mais violenta de racismo que ele viveu foi aqui, né, por conta da história da democracia racial, né. Ele vem ao Brasil porque dizem para ele, olha, nos anos 60 tem um país da América do Sul que é onde a democracia racial existe. Aí ele vem e diz que quando ele chega aqui, que ele pisa no aeroporto de Salvador, porque mandam ele para Salvador, e ele entende tudo, né? Ele diz assim, toda a psicologia que eu faço até hoje tem relação com a experiência do racismo que eu vivi no Brasil, né? Ele diz que foi a experiência mais violenta de racismo que ele viveu aqui. Aí fica para a gente a pergunta, como é que a psicologia, né, vai receber alguém que vai dizer para a gente, né, do sofrimento diante do racismo, e a gente vai dizer que o racismo não existe, né? Acho que essa é uma questão para ser feita para todos nós mesmo. Deixa eu baixar minha mão aqui, gente. E, Luísa, você está discutindo muito essa questão da escola, né? É, e eu fiquei assim lembrando de você contando esse desespero dos estudantes de dizerem, mas professora, tem certeza que isso é psicologia? Você dizendo, é essa psicologia que a gente tem que fazer, né? Como é que você está vendo a reverberação dessa discussão nas escolas, né? Se é que ela está ocorrendo assim dentro, eu faço essa pergunta porque eu acho que tem assim dentro dessa diversidade da psicologia, né? Você tem algumas questões que são muito emblemáticas para psicólogas que se reconhecem como psicólogas sociais críticas, né? Assim, a partir desse lugar você tem algumas questões que lhe parecem então mais compartilhadas pela área, né? E como é que fica essa psicologia se reconhece às vezes crítica, mas nem sempre como isso na minha pergunta é um pouco assim, se dentro da área, né, você vê um debate racial se consolidando. E aí, eu não ouvi o final da tua pergunta, porque eu não sei se foi a minha internet ou a sua, né? Mas Travou um pouco mesmo. foi, né? Eu vou tentar responder assim muito, como o Gustavo disse, vou tentar responder pela minha história, assim, pelo que eu estou vivenciando na psicologia, num lugar que você conhece bem, que é a psicologia da UF, para poder chegar. Não é uma questão fácil, né? Há 4 ou 5 anos atrás eu ouvi da Nilma Lino Gomes, quando
eu estava me credenciando no programa de pós-graduação da psicologia, eu fui participar de uma reunião na UF para discutir cotas na pós-graduação, e a conferencista era a Nilma Lino Gomes, e eu aí disse, não, lá na pós-graduação de psicologia da UF vai ser muito tranquilo, é um programa, imagina um programa que todos os alunos votam, né, todos os alunos, é um programa que estuda Deleuze, Foucault e Guattari, imagina, vai ser muito tranquilo discutir cotas ali. E a Nilma me disse assim, disse para mim, para vários outros, não vai ser fácil. Não é fácil, né? Porque trazer a questão racial é você lembrar todo mundo que raça não existe, é certo, porque é biológico, mas racialismo nesse país é uma questão social e política, e é lembrar ao campo de produção de conhecimento, né, que ele precisa, esse campo precisa lidar com isso. Né? E eu falei, não, mas lá não, lá no meu programa não, imagina. Foi e tem sido difícil, né? Porque a fala, por mais assustadora que possa parecer, as falas são sempre as mesmas, assim. Vocês estão dividindo o que é consenso. Nunca houve racismo aqui no campo da a psicologia sempre foi de todas as cores. Eu estou repetindo falas que eu ouvi quando fiz a proposta das cotas, e que eu continuo ouvindo lá. Quer dizer, Abraão e eu somos hoje os grandes divisores ali, os responsáveis pela divisão do consenso que existia no campo da psicologia da UF. Essas pessoas, quando entrarem aqui, precisam saber ler e escrever, né? Quando essas pessoas entrarem aqui, vai fazer cair a qualidade da nossa pós-graduação. Esse dia, para mim, foi muito forte, porque eu pensei, bom, essas pessoas sou eu, né? Eu estou aqui. Né? Passados 4 anos, a nossa produção foi qualificada, a pós-graduação da psicologia. Essa pós-graduação que teve sempre problemas de produção, vai terminar essa quadrienal sem esse problema. Né? Então, assim, eu não vejo essa questão sendo tomada, e eu sempre digo isso, porque essa questão não é uma questão de pretos e pretas, é uma questão desse país, de todos nós, né? E aí eu vejo sempre muito isso, assim, quer discutir questão racial, um professor já disse isso em sala de aula, vai lá para a disciplina do Abraão e da Luísa, né? Quer dizer, discute lá, que aqui não é lugar disso. E eu não estou, essa fala foi essa mesmo. Ou então, um aluno traz a questão racial, e aí o máximo que o professor consegue trazer é o Fanon, e que bom que traz o Fanon, mas aí traz o Fanon e, ao mesmo tempo, o Deleuze para explicar o Fanon, né? Então, assim, tem uma luta, como diz o Gustavo, não tem descanso, e eu me lembro da Nilma Lino Gomes, e é o Fanon também que diz isso, não tem consenso. Não tem consenso, né? Não é porque não tenha consenso, porque a gente não possa existir junto com uma psicologia trans, com Foucault, Deleuze e Guattari. É claro que podemos, são autores, inclusive, com os quais eu me formei, né? E sei da importância desses autores. A questão é que como é que eu posso entrar numa escola pública no Brasil hoje, a escola pública repleta de alunos negras e negros, e achar que eu posso trazer a cena, e aí estou falando de mim especificamente, autores como o Piaget, ou mais contemporâneos da psicologia histórico-cultural, que é a psicologia durante muito tempo de pesquisa minha, de produção, trazer os autores historioculturais e achar que eu estou lidando com racismo, né? Eu posso achar que porque eu sou de esquerda, como o professor me disse lá, né, eu não sou racista, né? Como é que um professor branco pode me dizer isso? Olhar para mim e dizer assim, não,
E dizer também, numa discussão lá sobre racismo, as pessoas se levantarem e dizer para mim e para o Abraão que nós não sabemos o que é o racismo, né? E explicarem para a gente o que é o racismo. Então, assim, eu acho que, pensando no Fanon, tem uma questão que é sobre a descolonização do ser, sabe? É preciso estar nessa luta antirracista. Lá na UF, eles dizem muito, assim, que eu sou militante. No início eu me incomodava muito com isso, assim, eu dizia assim, poxa vida, e ficava perturbada com isso mesmo, né? Foram meus professores, inclusive, me dizendo que eu sou militante, não sou pesquisadora. E aí eu fui aprendendo assim com os meus, né? Com a Angela Davis, com Luísa Bairros, com Lélia Gonzalez, que é isso mesmo, eu sou militante mesmo. Porque não é possível pensar a questão racial nesse país sem luta, né? No campo da educação não tem sido fácil. Vocês estão vendo, acho que eu travei. No campo da educação, na escola da educação, no campo da interface com a educação, não tem sido fácil, mas o mais legal para mim, eu estava falando disso quarta-feira, é que eu tenho ido às escolas procurar trabalhos que já existem sobre educação antirracista. E eu tenho encontrado bons trabalhos. E aí eu estou aprendendo quem são os meus parceiros, né? E estou aprendendo também que a educação básica tem muito mais a me ensinar nessa luta do que eu, como uma intelectual, entre aspas, né, tá, gente, na universidade. Então, assim, eu tenho feito esse movimento. Lá, eu tenho hoje parceria com 2 escolas em Niterói que têm projetos de educação antirracistas que vêm me ensinando muito, a mim e aos meus alunos na UF. Então, assim, eu vejo esse movimento de ter que procurar parceiros que alguns estão, sim, dentro do meu departamento, né? Alguns dentro da pós-graduação, tem bons parceiros lá, né? Assim, mas hoje, naquela pós-graduação, com a entrada do Idelberto, somos 3 professores negros. E é muito comum quer falar de racismo? Procura a Luísa, o Abraão e o Delberto, né? Então, assim, eu não sei se eu te respondi, porque eu também não sei responder essa questão, Juliana, sem essa emoção que me toma quando eu lembro também de toda a luta. Tem sido uma luta, e ao mesmo tempo que comecei a falar disso, concorri à coordenação, virei coordenadora do programa de pós. Não foi fácil, assim, eu estou chegando ao final da coordenação, assim, muito agradecida por chegar ao final, mas com essa sensação, assim, de que no início eu tinha muito medo, hoje eu já não tenho mais esse medo não, mas me dava medo de ouvir os colegas que ajudaram a criar o programa me dizer assim, vocês vão acabar com o programa, é isso que vocês querem, acabar com o programa, vocês vão fazer esse programa cair de nota, vocês vão... E eu fico pensando que esse é o olhar do branco sobre a gente, né? Quer dizer, nossa, ou essa coordenadora faz o trabalho burocrático que nós estamos delegando a ela, né? Eles chegaram a dizer isso, você seria uma ótima coordenadora se você não se posicionasse tanto, né? Isso foi dito para mim, eu não estou inventando. Então, assim, eu não vejo, eu vejo que a psicologia está caminhando. E como você disse, Juliana, eu concordo completamente com você. Eu acho que a psicologia hoje, ela se modifica pela política de ação afirmativa. São os nossos alunos que chegam à universidade e não aceitam mais. Uma professora entrou em sala de aula e disse, falou lá, não sei porquê, falou em devir neguinha. Os alunos não aceitaram. Não aceitaram, não aceitaram. Né? E aí ficou uma conversa de que os alunos não estavam mais aceitando Deleuze, Foucault e Guattari. E aí a gente foi entendendo que não era isso, né? Não era isso, né? Não a negritude não é formação discursiva, né? Então, nesse momento, tem uma discussão também que é teórica e política. Então, lá no programa de psicologia da UF, a questão da identidade acho que foi Gustavo que falou bem disso. Lá, falar de identidade, aí eu entendi por que eles diziam que a gente estava acabando com o programa, porque tem uma questão teórica e política, questão da identidade, e tem essa história mesmo, assim, como é que essa mulher preta senta aqui, né, e não aceita receber as nossas ordens. Como assim? Né? Então, essa frase, para mim,
Porque tem um momento da vida que a gente diz assim, será que eu estou exagerando? Será que isso é verdade, né, Gustavo? Será que isso é... E aí, essa frase para mim foi assim, você seria uma ótima coordenadora se você não se posicionasse tanto. Eu seria uma ótima coordenadora se eu não fosse sujeita, né, como a gente, né, se eu não fosse... Eu seria ótima se eu fosse uma fazedora de atas, aí eu seria ótima. Aí é o lugar que está destinado para mim. Assim, então eu falo muito desse lugar singular, Juliana, e durante muito tempo eu achava que eu não podia falar sobre isso, que eu resolvi que eu preciso falar sobre. Eu falo sobre esse lugar singular para pensar a psicologia, né? Eu acho que tem muito essa ideia de que os estudos das questões raciais são estudos identitários, que dividem aquilo que estava muito bem, né? A psicologia sempre já tinha trabalhos críticos, né? E eu não estou negando isso, mas eu estou dizendo que é preciso encontrar essa população, né? Eu fui criança e aluna nos anos de 1970. Eu lembro perfeitamente do sentido de vergonha que eu sentia quando eu sentava na sala de aula e uma professora falava sobre o período da escravização, né? Eu tinha vergonha porque era sempre o negro que não lutou, o negro. Isso, a escola me constituiu subjetivamente. Como é que a psicologia que eu faço hoje não pode reconhecer isso, né? Porque raça biológica não existe. Quando é que a psicologia vai entender que existe raça como conceito, como a Jéssica colocou, que é um conceito social? Gente, desculpa, eu vou precisar sair, tá? Eu vou Desculpa, precisar gente, falei sair. Nada, demais. não, 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 de forma alguma. É só porque eu vou precisar realmente. Eu vou ter um outro compromisso agora. Me perdoe, tá? Obrigado, foi um prazer ouvir todo mundo, tá? Prazer, André, obrigado. Obrigado. Juliana, fechei até o microfone. A gente tem aqui o coisa das 4 horas, né? Mas eu acho que é fundamental que você diga, né? Como é que um pensamento que, não, que vem falar de singularidade não pode singularizar o dito, né? Então, quando a gente o contrário, né, do singular, né, é esse padronizado, né? Mas o padronizado ele não é qualquer um. O padronizado tem cor. Tem cor. O padrão tem cor. Gente, então, Giovana, quer falar alguma coisa, Giovana? Que você está aqui na nossa assistência. Tá quietinha, vamos finalizando. Posso só dizer, então, para vocês que a gente está organizando um livro, que é um livro que é para agosto do ano que vem. Eu vou mandar um convite para o teu grupo, Juliana. Eu gostei muito de conhecer Sensacional. vocês. A gente também adorou te conhecer. Muito, muito É, bom, Luísa. Toda a história, eu, né? Toda a contextualização, todo o seu projeto é muito bonito. Muito bom. Tá. eu também queria botar aqui, olha, compartilhado com vocês. Eu já falei, mas é só um lembrete, tá? Da submissão do trabalho, né? Por essas duas formas, né? Que a gente pode submeter. Ok? Gente, adorei. A gente se vê por aí, então, com o convite que a Luísa vai fazer para o nosso grupo e que a gente faz também para ela, para organizar algum, né, próximo debate. Muito legal. Sim, chamar ela para conversa com o autor. Sim, professora. Isso aí, a gente está fazendo isso, conversas com o autor. A gente pega um texto assim e debate com o autor. Está sendo bem legal.